E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Gulf de inglês trazendo uma revisão para essa provinha da EPICAR que está se aproximando. Você que vai fazer a prova já deve conhecer um pouco do padrão da EPICAR, mas se você não conhece o padrão, eu conheço as provas, mas não sei bem o que é padrão, o que é comum, o que é mais cai, o que vale a pena agora dar uma revisadinha de última hora, Gulf? Esse é o momento. Trouxe para vocês uma rápida análise do edital para a gente poder entender o seguinte: edital não é o que fala o que vai cair na prova, edital é o que fala o que pode cair na prova. Mas não quer dizer que o que está no edital vai estar na prova. Às vezes pode aparecer 10% do edital ali na prova. Às vezes pode ter coisa que apareceu numa prova e não aparecer nada daquilo no outro. Edital não vai determinar. O que ajuda é a gente entender se a prova tem alguns assuntos que ela gosta de cobrar com mais frequência e a gente tentar priorizar. E aí o mais importante não é nem assim quais são os assuntos que vão cair. Se não dá para a gente adivinhar quais que vão cair. São os mais prováveis de aparecer. Mas o lance é, quando ela cobra, como que ela costuma cobrar? As bancas tendem a cobrar de uma forma um pouco mais característica. Tem banca que cobra mais numa pegada, outra cobra na outra. Por isso que é legal a gente conhecer um pouquinho do padrão das questões. E eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá para a nossa revisão, beleza? Revisão da nossa provinha da EPICAR. Nossa, falando olha aí. Da EPICAR, galera. Revisão EPICAR 2024-25. Simbora. Quando a gente olha para esse edital, gente, já falou vocês. Primeira coisa, todas elas vão ter interpretação de textos, tá bom? Todas elas. Vamos trabalhar com isso é coisa característica de prova. Algumas mais, outras menos. Aí quando ele vai aqui das estruturas gramaticais, aí ele começa, né? Lance de substantivo, gênero, número, contáveis e incontáveis. Não é algo muito explorado pela prova, não. Contável e incontável é mais pela questão dos quantificadores do que cair mesmo se ele é contável e incontável. Número é sobre plural, né? Falar de número. Gênero não é uma coisa não explorada. Pronomes, pessoal, oblíquo, possível, reflexivo, demonstrativo, relativo, indefinido, interrogativo. São todos os pronomes ali em inglês, todos os tipos de pronome. Que aí já vem uma dica para vocês. Aqui, normalmente, eles gostam muito de cobrar referência pronominal. É o mais típico de várias provas. Pronominal refere-se. Mas é porque ela também trabalha com o completo com a opção correta. Não é tão comum, mas aparece, tá bom? Então, a EPICAR, ela trabalha com esse tipo de coisa, pode aparecer, mas é mais comum assim, esse pronomezinho aqui refere-se. Não tem muitas questões, mas elas aparecem sim, tá? Aí, olha só, aditivos, grau comparativo e superlativo. Quando estou falando comparativo, eu estou falando taller, né, para um aditivo culto, ou superlativo, tallest. Isso aqui, ó, saber o uso disso aqui, como também saber a diferença, né? Se eu usar um more, beautiful. Olha. Oh, meu Deus. Pronto, quase que não sai. More beautiful e most, que é o superlativo. Beautiful. Muito bem. Ótimo. Então, olha aí, ó. Isso aqui é comparativo e superlativo, já tem que ficar atento com esse tipo de coisa, que pode aparecer. Preposições, aí é uma parada que aparece em todas as provas, praticamente todas as provas cobram preposições, ela também não deixa de cobrar. Preposição, ela costuma ser uma questão bem aleatória, não é? Tem parte de preposição que é regrinha, saber o uso do in, do on, do at, que pode aparecer aqui na prova, mas não é tendência, como pode ser aquela parte complemento de verbo, adjetivo, já não é uma coisa tão simples, tá? A gente vai ficar ligado com isso aqui, tá bom? Vamos lá, conjunções, aí tem um conjunto aí, uma lista de palavras não tão grande que dá para você fazer uma revisãozinha, quem assistir nossa aula de conjunções tem uma noção boa sobre isso, ajuda, tá bom? Advérbios, aqui vai entrar muito como vocabulário, mas pode sim perguntar, os advérbios indicam tempo, lugar, modo, frequência, que já fica uma dica, se cair que não é comum, tá? Isso em outras provas também podem aparecer, interpretação. Não é decorar quais são os advérbios de frequência, quais são os advérbios de intensidade, interprete. Você mata isso facilmente. Eles caem mais como questão mesmo de vocabulário, tá bom? É o mais provável de aparecer na sua prova. Eles falam aqui de numerais, gente, mas nem é explorado numerais na prova do EPICAR, embora tenha aqui. Não é uma coisa comum em outras provas, mas aqui não é comum, tá bom? Artigo, tá? O uso dos artigos, o uso do a ou an, qual a diferença de a antes de palavras que começam com som de consoante, an antes de palavras com som de vogal. Ainda tem o uso do artigo definido, the, que vale masculino, feminino, singular e plural. Beleza? Algo bem típico de prova, né? Que é as estruturas verbais, modos, tempos, formas e vozes, que é completar com a forma adequada do verbo. Caso possessivo, não é uma coisa comum também de se esperar aqui na prova disso, né? Caso possível, aquilo que eu estou falando do John's. John's car. Beleza?
Question tag aparece, já tem que ficar atento com isso, respostas curtas, tá bom? E orações condicionais também não é daquelas que mais aparece. Quando eu olho para isso aqui, galera, eu tenho basicamente os principais tópicos gramaticais. Você vai descartar aqui, ó. Olha, ele não colocou o discurso indireto. Beleza, não apareceu um discurso indireto aqui, tá bom? Mas o resto, assim, a maioria basicamente você vai encontrar nesse edital. Mas como eu falei para vocês, né? Edital, gente, eles não trazem para vocês, na verdade, o que vai cair. É o que pode cair. Agora, vamos então para o que é importante. Agora, vamos ver o raio-x da EPICAR. Aí sim, você tem um panorama daquilo que é relevante. Vamos ver assim, o que a gente pode esperar? Primeira coisa, você vê que não é um padrão, né, galera? Você vai dar uma olhada e vê que assim, o raio-x, ele mostra que a prova, ela pode ter uma prova com mais enfoque em uma coisa e menos em outra e tudo mais. Por exemplo, olha aqui, ó. Olha que interessante, você pega a prova da EPICAR nos primeiros anos, 5 das 16 questões, 5, 7, quase ali no meio, 6, 3. Mas olha as duas últimas, 12 e 13. Do nada, você está pegando aqui, ó, prova da EPICAR, mas puxando para essa ideia da interpretação. Não é algo comum, tá? Gulf, quer dizer que a EPICAR agora ela está abandonando a gramática? Não quer dizer que está abandonando a gramática, não. Quer dizer que ela pode ter independência. Só uma curiosidade, vamos lembrar que a AFA teve uma mudança radical aí nos últimos anos. As últimas provas da AFA estão bem para a pegada da interpretação. Pode ser que a EPICAR também esteja caminhando para isso. Ou pode ser que explore, vou voltar um pouquinho para a parte de conteúdo. Eu não gosto ainda de tomar isso aqui como um padrão, não, tá, gente? Só para falar. Mas, de qualquer maneira, vamos lá, vamos se atentar aqui. O que eu preciso saber, que eu tenho que ficar esperto? Quais são as coisas que mais apareciam? Ó, antes, por exemplo, vocabulário. Você viu que apareceu e nessas duas últimas, olha aqui, ó, não teve questão de vocabulário. Tá vendo aqui? Não tem questão de vocabulário. Pergunta e resposta, ele também cobrou muito nos últimos anos, não teve, tá vendo? Olha aqui, ó, comparativo superlativo, cara, cobrava direto, não pode ser. Gente, e é isso que eu falo para vocês, isso aqui pode ser que realmente seja um novo padrão, ou pode ser não, dá uma desviada, mas e volta. Eu vi muita prova, isso é uma parada que acontece muito. Eu vi muita prova que assim, ela foi numa pegada, aí tipo, de repente do nada cresceu muito a demanda de interpretação, né? E de repente voltou para uma pegada normal, do jeito que estava. Pode ser uma banca, pode ser uma banca substituto, pode ser que a galera vai, testa, não ficou legal, pega um feedback, e aí a galera dá uma equilibrada de novo no negócio. Pode acontecer. Beleza? Agora, olha só. Pronome relativo. Eu chamaria atenção ao pronome relativo, porque isso aqui, ó, lá atrás não aparecia. Beleza. Mas olha aqui, tá aparecendo, aqui tem duas. Tá vendo? Pronomes. Tem uma época que teve mais pronomes. Aqui não teve, mas teve na última, tá vendo? Não é porque não teve aqui esses 2 anos, que não vai ter depois, você vê que ele voltou a cobrar. Aí você vê que os outros assuntos já vão indo menos frequente, né? Que vai assim, vai bem aleatório. Mas você vai ver lá atrás, olha aqui, ó, olha que interessante como é que era um padrão, olha aqui, 2017 e 2018. É basicamente a mesma prova. Mesma pegada. Tá vendo? Então aí você vai vendo que tem algumas coisas aqui que elas são bem mais diferenciadas, né? Para você trabalhar, beleza? E aí eu falo para vocês, a dica é, vamos tentar focar nesses 3 últimos anos. Tá? Aqui vai ser o melhor para vocês. Nos 3 últimos anos é o mais provável de a prova se assemelhar a isso aqui. Não, mas aí se ela volta para uma pegada antiga, mas qual? Não existe. Ou pode ser uma nova pegada ainda diferente desses 3 anos. Então, os 3 anos dá para a gente ter um panorama legal. Para isso, claro, vamos dar uma olhadinha nas questões? Eu vou dar dicas em cima das questões. Vamos dar uma olhadinha aqui? Primeiro, deixa eu mostrar para vocês. Questões mais recorrentes mesmo, para te dar uma atenção. Pronome relativo, tá? Pronome relativo, como eu falei para vocês, está aqui, ó, pronome relativo. Poxa, apareceu bastante aqui, apareceu nas 3 últimas. Te dar uma atenção para a gente ver aqui, ó. Pronome relativo, galera, são esses aqui, ó. Esses são os principais pronomes relativos. Não são esses aqui, não. Na verdade, os principais, deixa eu botar no cantinho, ficar mais fácil. É o who, o whom, o which, o that e o whose. São os principais. Bom, aí vamos lá. Pronome relativo é aquele que a gente usa para poder referir-se a algo mencionado anteriormente. O garoto que pegou o meu livro. Esse que refere-se ao garoto mencionado anteriormente, tá bom? Dica para vocês, então. Who e whom eu uso para referir a pessoas.
Eu não posso falar the car who I bought. Car é objeto, é coisa. Então, não vou usar who. Nesse caso, eu usaria which. Beleza? Agora, o que é esse that? Ele é um coringa que serve tanto para o who e whom quanto para which. Beleza? Golf, que diabo é esse whom aí? Curiosidade para vocês, tá? O whom, que não apareceu nessas opções, mas pode aparecer em outras. Ele é uma alternativa ao who, mas se ele for objeto. Como assim? Eu uso o who para referir-se tanto ao sujeito da frase quanto ao objeto. Eu uso o whom para poder referir ao objeto. Então, o whom só pode substituir o who se esse who for objeto. Entenderam? Fica ligado com isso aí já ajuda para ter um panorama, fica a dica. O that é um coringa que pode substituir o who, o whom e o which em casos gerais. Quando que eu não posso substituir esse that, tá bom? O that, ele não pode quando tiver vírgula ou preposição. Como assim, Golf? Se tiver uma vírgula ou uma preposição antes do pronome relativo, aí eu não posso usar o that. Beleza? Fica uma dica aí para vocês aí. Não é das que eles mais cobram, eles gostam muito de colocar assim, uma coisinha mais geral, mas só para vocês ficarem ligados. Beleza? Aí fica a dica. E o que diabo é esse whose, Golf, que está aqui? Whose, ele é o pronome relativo que dá ideia de posse, é o cujo ou cuja. O garoto cujo carro está estacionado na porta do cursinho. O garoto cujo carro, o carro que pertence ao garoto. Beleza? Dá ideia de posse, tá? Então, nesse caso aí, o whose, ele não troca por ninguém. Já fica a dica para vocês. Whose, ele é único, exclusivo. Então, quando ele fala, tal coisa para ser trocada, você já elimina com o whose, que ninguém troca, ele não substitui ninguém, ninguém substitui ele. Tá bom? O who, em alguma situação, pode trocar pelo which? Não, não pode trocar pelo which. Tá bom? Fica a dica para vocês aí. O what também está mudando a ideia. É o quê? E o who é quem? O that, que é o coringa que eu falei para vocês. O that é o coringa e pode substituir tanto o who, quanto o whom, quanto o which. Beleza? Nessa questãozinha, então, a resposta correta é a letra D. Aqui, ele já vai entrar em um outro ponto. A palavra em negrito pode ser omitida em qual caso? Tá vendo que ele pegou o that, né? Essa palavra em negrito, todos é o that, é o coringa. Aí vamos entender o seguinte. A omissão, ela pode ocorrer quando o relative pronoun ele for objeto da frase. Então, o pronome relativo ele só pode ser omitido, né, se ele for o pronome relativo da frase. Atenção, exceção, se eu tiver uma preposição ou vírgula, aí você também não pode omitir. Tem que ser as regrinhas, porque infelizmente aqui é o que ele cobra. Estou dando dica já de uma coisa que essa é pontual, outras nem são, todas são pontuais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar para esse 10 e perguntar o seguinte: tem alguma vírgula antes de algum deles? Não. Tem preposição antes de algum deles aqui? Não, preposição sempre logo antes, tá bom? Não tem. Então, essa regrinha aqui não é o problema. O ponto é o seguinte: só posso omitir se ele for objeto. E aí vem a dica para vocês. Se eu tenho o pronome relativo, eu tenho um verbo depois, então quer dizer que ele é o sujeito deste verbo. Se eu tenho um pronome relativo e tenho um verbo, é sujeito-verbo. Olha aqui, ó. Eu estou usando o pronome relativo. Tem um verbo depois? Não, tem outra pessoa. Quer ver? Aqui, ó. Tem um pronome relativo. Tem um verbo depois? Tem. Had floated. Tem o pronome relativo, eu tenho um verbo depois? Tem, contains. Vocês perceberam que todas têm um pronome relativo e um verbo, com exceção da letra B. They é o sujeito do verbo hanging, beleza? They é o sujeito. Hanging e that é o objeto. Tá bom? Então, assim, claro que você pode analisar a frase e tudo mais, mas tudo uma dica estrutural que vai funcionar bastante. Quer saber se ele é objeto? Se ele tem um verbo depois, ele é sujeito. Se ele tem um verbo depois, ele é sujeito. Se não, olha lá, o sujeito para o verbo é they. O that é o objeto da frase. Fica dentro disso aí, hein? Fica a dica aí, ó, para vocês, tá bom? E aí, vamos lá. Marque a única alternativa na qual a palavra sublinhada pode ser substituída por that. Lembra que o who, em geral, pode substituir o that.
O where possível substitutivo, that, which, what. Ah, não. Você lembra o que eu mostrei aqui agora? Pam, pam. Eu não posso, se ele tiver precedido por uma vírgula ou uma preposição. Pergunta para vocês. Vamos apagar aqui agora. No who, tem vírgula antes? Não. Tem preposição antes? Não. Opa. Será que é essa? Vamos ver. No where, tem? Tem. Tem uma vírgula antes. No which, tem? Tem. Tem uma vírgula antes. No what, tem? Tem uma preposição antes. Estão vendo? Então, o único que não tem vírgula ou preposição é a letra A. Beleza? Olha aí. Isso aqui já fica uma dica para vocês. E essa é a única que eu vou dar uma atençãozinha mais especial, porque aqui sim é um negócio provável de aparecer na prova de vocês, tá? Aqui sim eu recomendo fortemente que vocês, cara, dá uma revisada, porque vai que, né? Eles inventam de cobrar aí. É uma coisa mais de boa para você ficar atento, tá bom? Conjunções. Aqui já vou dar uma dica para vocês. Conjunções de algo que, assim, como a gente viu aqui, conjunções, está aqui. Ela apareceu duas aqui, tá bom? Mas dá para ter uma noção legal aqui de conjunções. Olha só, foi recente e ele pergunta sobre furthermore. Furthermore quer dizer além disso, além do mais. A palavra furthermore poderia ser trocada sem mudar o significado por nonetheless, quer dizer entretanto. Meanwhile, enquanto isso. In addition, em adição. Though quer dizer embora. Então aí, ó, tem que tomar cuidado com isso aí. Though quer dizer embora. Furthermore quer dizer além disso, além do mais. Então estou adicionando uma informação. A mesma conjunção que vai dar uma ideia de adição vai ser in addition. Beleza? Em adição a isso, além disso, pronto, a ideia é a mesma. Beleza? Fica atento aí, ó. Conjunção já é uma coisa boa para você estar ligado aqui, ó. Aqui ele cobrou logo uma conjunção bem relevante, galera. Conjunção however. É bem relevante, bem comum. However quer dizer entretanto. Entretanto dá uma ideia de consequência, comparação, conclusão ou contraste. Entretanto, para a maioria das crianças, entretanto, os pais, entender a verdade mais profunda por detrás, blá, 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 é uma ideia de contraste. Entretanto, dá uma ideia de oposição. Beleza? Muito bem. E aí, ó, os tempos verbais que eu falo, formas verbais que são comuns de aparecer nas provas, tá bom? Quando a gente coloca verb tense, é muito comum de você ver aqui, ó, que é relevante. Aqui apareceu mais e tudo, teve algumas aqui, mas é legal da gente ficar atento com isso aqui, ó. Olha lá. Não é comum eles cobrarem esse formato, mas só para saber os dois formatos que já cobraram. Has taken. Ele pergunta assim, o verbo sublinhado, né? A estrutura verbal sublinhada. Ela é o quê? Um present perfect continuous. Primeiro, para ser continuous, gente, tem que ter um ing. E não tem ing ali. Então, onde tem continuous, já eliminei. Não é nenhum desses dois. Ficou presente o passado perfeito. Aí, galera, a dica para vocês. O auxiliar, o verbo have no presente have ou has. No passado é had. Então não é passado perfeito. Ele está usando o presente perfeito. Beleza? Aí, ó, fica a dica para vocês aí, ó. Boa. E aqui ele já trabalha de uma coisa um pouco diferente, ó. De acordo com a primeira frase do texto, é possível alegar que a situação que está sendo apresentada, aí ele vai pedir para você interpretar a estrutura verbal do texto e ele vai dar uma definição em cima da estrutura verbal. Beleza? Tá aí, ó. E a gente deu uma olhadinha nos tópicos principais aqui, deu algumas dicas, mas vamos pegar isso aplicado à prova. Agora sim. Vamos entender na prova o que é relevante para a gente poder ficar esperto. Simbora, comigo aqui, ó. Galera, é o seguinte. O que a gente tem que ver aqui dessa prova aqui, da prova 2022? Vamos lá. Aqui dá um zoomzinho, tá? Pra gente ver aqui. Aqui é o texto. Primeiro, não vamos fazer a leitura do texto, não. Vamos só pegar algumas questões pra gente comentar. Olha lá, textinho grande, né? Tem uma leiturazinha. Eles nem sempre pegam leve no texto, não, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com o texto, um vício, an addiction, então, interpretação de texto, tá? Essa primeira questão é a questão de interpretação. A segunda, agora vamos lá, dicas em cima da prova. Ele pediu sobre tag question. Olha que interessante. Marca alternativa que mostra a apropriada question tag para a seguinte frase, né? Muitos pais estão preocupados com aparentemente a jogatina de videogame aparentemente obsessiva de seus filhos. O
que você tem que fazer para poder fazer uma tag question? Primeiro, descobrir quem é um sujeito. O sujeito é many parents. Aí esse sujeito ele tem que virar um pronome. They. É a dica para vocês. They. Beleza? Segundo, eu tenho que pegar quem é um verbo auxiliar da frase. Se não tem, vai ter que criar. Are concerned. Como é que eu faço uma tag question? Primeira coisa, tá? Eu vou colocar aqui o they, como pronominal. E segundo, eu vou colocar o auxiliar da frase. Aí vamos lá, regra da pilha. Se a frase está afirmando, tá? Na tag question, ela vai negando. Se a frase está negando, na tag question ela vai, assim, negando, perguntando, é claro. Na interrogativa é auxiliar antes do sujeito e eu vou colocar aren't they. Tá vendo? Então, muitos pais estão preocupados com o visto dos seus filhos. Não estão? Aren't they? Né? Não. A lógica não é igual à língua portuguesa, né? Exatamente, mas a essência você vê que é a mesma. Então, se aqui eu estou afirmando, aqui eu vou negar usando interrogativa. Aren't they? Então, resposta correta. Vamos lá. A de conjunções que a gente fez, né? Que é o furthermore, da mesma ideia de in addition, tá bom? Essa aqui, marque a opção que mostra a estrutura na voz passiva. Olha que questão relativamente simples. Ele está pedindo para você jogar para a voz passiva. Tá vendo aqui, ó? Então, essas crianças, vamos lá, tem que procurar. Dica para vocês, para ser voz passiva, tem que ter um verbo to be, mais um verbo principal, no passado particípio. A primeira coisa é essa. Tá bom? Então, vamos ver se eu vejo o verbo to be. Vamos lá. Kids are told. Opa, já vi um aqui. Então, tem o verbo to be, mas o verbo no passado particípio. Deixa eu ver. Have been. Tem um verbo to be. O verbo está no passado particípio? Não. Então, essa aqui não é voz passiva. Olha aqui, ó. Vamos ver na letra C. Tem verbo to be aqui? Nem tem verbo to be. Está fora. Aqui você tem um verbo to be, mas o verbo está na forma contínua, não é a forma passiva, a voz passiva. Muitas crianças não estão conseguindo o suficiente desses 3 essenciais elementos. Voz passivas aqui, ó. Lá as crianças são ditas, are told. What to do, where to be, what to think. Então, letra A é a única que tem uma estrutura de voz passiva. Olha a dica para vocês, fica aí de boa aí o negócio. Vamos lá, a frase has taken the world by storm é mais próxima de significado. Se você bater o olho, você vai perceber que isso aí é uma questão de vocabulário, né? O que quer dizer? Has taken, tomou o mundo pela tempestade. Aí você, dentro do contexto, você vai eliminando opções. Isso aqui é questão de vocabulário, tá bom? Para poder interpretar dentro de contexto, que vai facilitar mais para vocês. A número 6 aqui, however, beleza? However, a gente já fez, né? Que é a ideia do entretanto. Entretanto dá uma ideia de contraste. A gente acabou de fazer ali atrás. Tá bom? Aí, número 7, interpretação de texto. Beleza? Número 8, interpretação de texto. Número 9, vocabulário. A frase off limits é mais próximo ao significado de fora dos limites. Tá? Fora dos limites é fora do que é permitido. Se é fora do que é permitido, not allowed. Beleza? Off limits, not allowed. Beleza? Fora dos limites. Vamos lá. Essa aqui é bem interessante, que é um tipo de questão mais comum em outras provas, mas rola também aqui, ó. Na passagem onde as crianças passam a maior parte dos seus waking hours, né? Esse trecho aqui, ó, passa a maior parte da sua hora acordada. Esse waking é verbo, adjetivo, advérbio e substantivo. Vamos lá, você que está em casa. Galera, essa questão de vocabulário aí, ela pode ser uma questão já bem mais, assim, uma questão um pouco mais técnica. Dica para vocês, bateu o olho no ING, você já pensa logo, é verbo no gerúndio, golfe, cuidado. O ING pode ser verbo, pode ser substantivo ou pode ser um adjetivo. Aí se você olhar bem aqui, esse waking hour, né, horas acordando, a pessoa não está acordando. Waking hours é horas acordado. Esse waking está caracterizando a palavra hours, então ele é um adjetivo. Tem que tomar cuidado. Isso aqui não é uma questão... Mas não é a questão típica da prova, não. O Maer gosta de cobrar isso com mais frequência. Mas aqui é só para a gente ficar ligado, porque, né, vai que ele cobra de novo, a gente já sabe como lidar com isso aqui. Vamos lá, a gente já falou disso aqui, né, do who, tá bom? Que a gente já fez essa aqui também questão, que ele vai ser só trocado pelo that,
beleza? Há aqui um modal verb, vamos lembrar dos modal verbs, can, could, may, might, must, should. São os mais comumente encontrados. O must, que nós estamos vendo aqui, ele normalmente vai dar uma ideia de obrigação. Mas não é sempre obrigação, tá bom? Quem é sinônimo de must nesse caso de obrigação? Have to. Vamos entender o seguinte, se é a mesma lógica lá né, por exemplo, no dia da prova, você deve levar o documento de identidade. Você tem que levar um documento de identidade. A ideia é a mesma, tá bom? Então fica atento nesse detalhezinho. Que ele vai falar justamente isso, ó. Na frase, blá, 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 a palavra sublinhada pode ser substituída sem mudança no significado por. Então vamos lá. Uma abrangente resposta para a pergunta se os videogames são prejudiciais devem levar em consideração, é obrigatório, tem que levar em consideração. Has to. Beleza? Vai ser a mesma ideia. Então, isso aqui é um pouco de vocabulário, tá bom? Né? Mas é um tópico gramatical que é os modal verbs. Vou ter que interpretar para saber como encaixa melhor. Beleza? Aí, esse aqui que a gente já viu também, né? Do has taken na estrutura verbal, que a gente viu que ele é presente perfeito. Olha que interessante, algo que não é comum, mas vamos lá. A passagem Fortnite, the most recent gaming phenomenon. Most recent, lembra que eu mostrei para vocês, né? Que eu tenho o more e o most de superioridade. Assim como existe o sufixo R com alguns adjetivos e o ST. Bom, que é comparativo superlativo. Então, se eu tenho the most, é o mais é superlativo. Comparativo seria falar more. Conjunção, isso aqui não é uma conjunção e não é um advérbio. Então, a estrutura de superlativo. Muito bem. Número 15, vocabulário e um tema assim mais convencional. Seemingly. Quer dizer, aparentemente. Olha aí, ó. Que, se você sabe o que é seemingly, fica fácil, galera. Apparently. Aparentemente. Beleza? Tá? Unfortunately quer dizer infelizmente, terrivelmente e provavelmente, que não é a mesma coisa, tá bom? Cuidado com isso. E aqui, ó, marque a frase na qual a expressão sublinhada não expressa a frequência. Então, daily, diariamente é uma frequência. Eu trabalho diariamente, então é uma frequência que eu trabalho. Igualmente, dá uma ideia de frequência? Often dá uma ideia de frequência? Often, frequentemente? Sim, frequência, frequentemente, né? E 1 hora por dia. 1 hora por dia é frequência. 1 hora por dia, todos os dias. Então, a única que não dá ideia de frequência aqui. É uma questão que não é tão comum nesse formato, não. Mas a gente está vendo aí, ó. Vimos a prova de 2022. Vamos ver 2023? 2023, aqui, ó. Nós temos a prova aí. Nós temos essa sequência aqui. Olha lá, provinha densa, bastante leitura que a gente tem que fazer aqui. Na verdade, só tem um grande texto mesmo para fazer a leitura. Vamos ver aqui, ó. Textinho que ele traz uma coisa interessante. Não é toda, mas é comum da EPICAR, uma das poucas provas que existe. Traz um mini glossário. Isso eu acho fantástico quando ele traz aqui. Nem sempre são todas as palavras difíceis, mas ele já alivia ali um pouquinho, né, de alguns vocábulos não convencionais, não básicos para vocês, tá bom? Olá! É correto alegar que, isso é um item de interpretação. A gente não vai fazer as interpretações agora, porque exigiria um tempo de leitura do texto. Estou indo onde eu posso dar uma revisãozinha e dicas pontuais da gramática. Número 2, escolha a afirmação que está em desacordo com o texto, também interpretação. Número 3, escolha a opção que explica o que aconteceu com o Salvador, também interpretação. Número 4, ele vai trabalhando com interpretação, só que agora, olha só que legal. Ele fala, o terceiro parágrafo descreve uma coisa, o quinto parágrafo nos conta, o 11º parágrafo, o 14º parágrafo. Você está vendo que ele está te dando com pontos chaves, e aí ele vai pedir para você julgar cada um deles, sabendo
que você tem opções que estão true e opções que estão false. É bom pra vocês terem uma noção, ajuda bastante. Número 5, a palavra pode ser omitida. A gente já fez essa do that, né, que eu mostrei para vocês, que o that ele só pode ser omitido aonde ele for objeto, que é esse caso, que tem um sujeito, que é para esse verbo, então ele é objeto, é a letra B. Número 6, o principal objetivo do texto é interpretação. Pegando a ideia, para quem não sabe, é importante saber main goal. Quer dizer, o principal objetivo. Gente, isso aqui é uma parada importante, que é o seguinte. A maioria das questões mas assinar a opção correta de acordo com o texto. De acordo com o texto, podemos dizer que é baseado no texto. Basicamente, assinar a opção correta. Cuidado quando cai uma questão como essa, porque quando ele fala o objetivo principal do texto, tem que pegar a essência. A essência. Por quê? Tem coisa que ele pode... Não é sempre, mas tem coisa que ele coloca aqui, está no texto. O texto falou sobre isso. Tá, mas é a ideia principal do texto? Não, não é a ideia principal do texto. Então, tem que ver assim, a ideia principal é aquilo que predomina no texto. Se o texto menciona algo e não predomina ao longo do texto, então isso não é uma ideia principal, beleza? Tem que ver qual é a ideia. Geralmente está meio correlacionado com o título do texto, mas não se prenda a isso, tá bom? Escolha a frase que está incoerente com a ideia apoiada pelo autor. Uma interpretação. E aí, assim, presta atenção que são formas diferentes deles colocarem, né? Você vê que ele coloca aqui, ó. Aqui, ó. Está em desacordo, que é incoerente. Você vê que ele coloca em caixa alta. Qual a dica? O padrão é que você tenha você tenha 3 opções erradas e uma verdadeira, e ele quer que você marque. Aqui, na verdade, você tem 3 opções verdadeiras e tem uma que está errada. E ele quer a que está errada. É esse aqui. Escolha a frase que está incoerente com a ideia apoiada pelo autor. Interpretação. Beleza? Aí, número 8. Escolha a opção que explica a ideia do penúltimo parágrafo. Ele está te ajudando. Você não precisa ler o texto inteiro. Só me explica a ideia do último parágrafo. Beleza? Leia as frases abaixo relacionadas ao texto. Como falei para vocês, bastante interpretação nessa prova aqui. Tá? Interpretação. Sobre a temporada de Natal, né, a época de Natal, é correto dizer interpretação. Aquele lá de qual palavra que pode ser substituído por that, que a gente também já fez, do pronome relativo, tá bom? Que a gente viu que o único que não tem vírgula antes e pode ser substituído pelo that é o who, tá? A gente fez agora um pouquinho. Olha número 12, escolha a incorreta afirmação sobre Porto Rico. Mesma pegada, aqui está incorreta, botou em caixa alta. Aí ele me traz uma chargezinha com um pequeno glossáriozinho, e aí ele fala, marque a opção correta, de acordo com, né, a charge. E aqui é a hora que ele fala assim, ó, de acordo com a primeira frase do texto, é possível alegar que a situação está sendo apresentada. Aí ele está pedindo para você interpretar. Tá? Então, de acordo com a primeira frase do texto. Então, a primeira frase do texto, ele fala assim, partes do planeta estão experienciando as piores secas jamais vistas. Né? Então, está acontecendo ou no momento da fala, né? At or around. No momento da fala ou por volta do momento da fala. Pronto. É temporária, então pode nunca acontecer de novo? Não, é a ideia do que ele falou, de ser temporária. A gente sabe o que está acontecendo agora. Pode não acontecer de novo, não tem como saber. É repetida porque é permanente? Não, tem nada a ver de ser permanente. E parou recentemente? Não. Ele fala, nós estamos experienciando, então, passando por essa situação. Beleza? Número 15, escolha a opção correta sobre o cara no cartoon, também interpretação da chargezinha. Número 16, considerando os textos 1 e 2, é correto alegar interpretação em cima das construções que ele traz lá. Beleza? E aí a última prova do EPICAR. Provavelmente muitos que vocês estão aqui já devem ter feito essa prova. Vamos lá rapidinho para a gente poder analisar aquela prova que teve 13 questões de interpretação. Uma de pronome relativo, uma de pronome normal e uma de condicional. Vamos lá? Olha aqui, ó. Vem um textinho pequeno. Olha que legal, esse texto é só esse aqui mesmo, tá bom? Você vai leitura. Aí, ó, é correto dizer que interpretação. O Dia Internacional da Amizade foi proclamado também é interpretação. O próximo texto, ele traz um trecho, não é comum eles trabalharem com letra de música, mas a música do Bruno Mars, Count on Me, beleza? Aí ele pega e traz a frase que expressa uma ideia de comparação. Aqui, cuidado, muito cuidado, porque aqui não é uma questão, perguntando se é comparativo ou superlativo.
Ele fala assim, passa uma ideia de comparação, está comparando algo com alguma coisa. Então, quando você vai aqui, ó, a letra A, eu vou velejar o mundo para encontrar você. A letra B, você pode contar comigo como 1, 2 ou 3. A letra C, porque isso é o que os amigos deveriam fazer. E letra D, se você se encontrar presa no meio do oceano. A única que ele está dando a ideia de comparação é essa que tem um like aqui, ó. Você pode contar comigo como 1, 2 ou 3. Cadê? Onde é que está esse? Na verdade, assim, você pode contar comigo como se conta 1, 2 ou 3, que eu estarei lá. Essa é a ideia, tá bom? A ideia da comparação. Um pouco mais pontual, mas não é gramática. Eu pedi para você interpretar mesmo qual que tem a estrutura de uma comparação. Aqui ele vai numa frase, eu estarei lá, eu serei a luz para guiar você. O autor está, aí quer que você interprete essa informação. O autor estarei lá para, eu serei a luz para guiar você. Está oferecendo uma lanterna para um amigo? Não. Está prometendo ter um amigo de volta? Não, não é prometer ter de volta. Vai ligar as luzes para iluminar o quarto? Não. Proteger um amigo da escuridão. Seria a luz para guiar você. Beleza? Então, cuidado com isso aí. Não é isso aqui não. Estou viajando. Peraí. Agora que eu entendi. Prometer ter um amigo de volta? Não. Have a friend's back. Cuidado com aqui, ó. Na leitura muito rápida. Have a friend's back é você estar ali, tipo, cobrir as costas do amigo ao pé da letra, tipo, tá ali para defender, proteger ele. Então seria a luz para te guiar. Beleza? Essa é a ideia. Aqui, ó, essa que eu queria chamar a atenção. O pronome it refere-se. Gente, vamos lá. Essa é uma questão que ela é muito típica em vários concursos. Aqui, tá? A ideia desse pronome it refere-se a é a ideia de referência pronominal. Não usa gramática. Ele não quer saber se é pronome sujeito, se é objeto, ele quer saber a quem que se refere, tá bom? Referência pronominal, a gente vai utilizar a interpretação. Você não mata uma questão dessa usando gramática, ela é interpretação. Então, como lembra que eu falei, é questão de pronome, mas não é um pronome. Eu vou ter que ler o texto para poder resolver uma questão como essa aqui, beleza? Vamos lá, número 38. Escolha a frase que está coerente com a ideia apoiada pelo texto. Lembra que ele usou na outra prova incoerente, aqui é coerente. Interpretação. De acordo com a ideia do texto, se meu amigo chamar para ajuda, interpretação, que é de acordo com a ideia do texto. Beleza? Escolha o aspecto na qual existe uma similaridade entre o texto 1 e o texto 2, que podem ser encontradas. Comparar os dois. Aí aqui vem um texto 3, que tem partes para ser completada, desse texto 3. E aí ele vai falar assim, ó, corresponda os cabeçalhos das seções apropriadamente, né, de cada parte do negócio. Você vai ter que completar. O objetivo principal do texto, lembra que a gente falou disso? Ó, o objetivo principal. Toma cuidado com isso aqui. Isso aqui é uma coisa que pode parecer fácil. Prova, mas aí eu tenho que pegar a essência, o que predomina no texto. Olha aí, ó, pronome relativo. Wednesday, who tells herself that she doesn't need anyone else. Wednesday, que conta para si mesma que ela não precisa de ninguém. Sobre as palavras sublinhadas, podemos dizer que ambas podem ser substituídas pelo which. Não, o who nunca vai ser substituído pelo which. O who pode ser substituído pelo which? Também não. O who pode ser omitido? Não, porque eu tenho uma vírgula. Quando tiver vírgula não pode omitir, e só pode omitir se ele for objeto, e aqui ele é sujeito. Who tells. Então, não pode. O that pode ser omitido? Sim. Porque esse that aqui, ele é objeto. Por que eu sei que é objeto? Porque o sujeito está logo depois. Tá vendo? She doesn't. Ele é o sujeito desse verbo. O that não é. Agora aqui, ó, olha o who. O who é o sujeito para tells. Nossa. Tá bom? Então, o that pode sim ser omitido. Esse that aqui eu não preciso utilizar. Beleza? A frase isn't really demotivated, não está realmente desmotivada, significa que? Interpretação de acordo com o contexto. Vamos lá. The girls did not get off on the best foot because as garotas não começaram com o pé direito porque, interpretação de texto. Considerando a atitude de Wednesday descrita no quarto parágrafo, é possível dizer que interpretação em cima do texto. Aí ele me traz um próximo texto, no texto 4, ele vai me trazer uns gráficos com algumas informações, e aí ele vai fazer perguntas, baseado na informação acima, é possível dizer que,
Aí ele vai fazer de novo correlação de textos. Como que os textos 3 e 4 se relacionam um com o outro? É interpretação de dois textos. Algo muito incomum, mas tem aparecido em algumas provas, tá? Então tem que ficar esperto. Opa, chegamos no finalzinho aqui, ó. Maravilha! Galera, vamos lá então. Conclusão. Prova do EPICAR, galera, nos últimos anos, nas duas últimas provas, veio para essa pegada de interpretação de texto. Qual a dica que eu dou para vocês? Tem que interpretar, tem que ir com calma. Não tem muito o que avisar aqui, não. Se seguir essa pegada, pode ser que eles cobrem, pronome relativo caiu. Pode ser que cobrar uma coisa que não cobrou nos últimos 10 anos. A dica é a gente ficar atento com aquilo que é mais provável de fazer uma revisão mesmo, tá? Você viu que o pronome relativo ele cobrou, né, mais de uma vez aí, nos últimos anos, vamos dar atenção. Mesmo nessa prova com pouca gramática, teve questão de pronome relativo. Dá uma atenção pro pronome relativo, vai que cai na sua prova. Você tem que ficar esperto. Beleza? Senhores, foi um prazer estar com vocês. Sucesso nessa prova. Até a próxima.